Concluindo o nosso vídeo anterior, que nós estamos falando sobre Moisés, no qual nós vimos ali como Deus se revela, como ele mostra o seu nome, hoje nós vamos ver um pouquinho aqui sobre uma resistência nessa convocação de Deus na vida de Moisés. A iniciativa está com Deus, Deus como o Senhor, né, cuja intenção era o quê? Livrar o seu povo da sua escravidão egípcia. No verso 4 do capítulo 3, que diz assim: Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E este respondeu: Eis-me aqui. Né? Nós já vemos que Deus libertará o seu povo por intermédio de Moisés. Aqui nós temos o chamado de Moisés, né? E esse chamado de Moisés aqui é um chamado de urgência, né, que nós vemos, porque Deus chama Moisés duas vezes pelo seu nome, né? Um chamamento então de urgência para a realização então de algo que ele teria que fazê-lo. Neste chamado, então, Deus diz a Moisés que aquilo que ele iria fazer, verso de número 10 do capítulo 3. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu enviarei você até Faraó. Era isso que Deus estava dizendo aqui, então, para Moisés, para tirar o povo do Egito. Porque a pergunta que Moisés faz aqui, quem sou eu para ir a Faraó, verso de número 11. Né? Moisés, então, deve fazer o quê? Aquilo que o verso 10 está dizendo. Né? Ele deve ir falar com Faraó. Mas falar o que a Faraó? Ele vai falar aquilo que Deus, então, a partir de agora, então, começa a mostrar para Moisés que deve acontecer. Ele vai ser um mensageiro de Deus. Até aqui, Moisés está trabalhando para o seu sogro, para Reuel. Né, e está trabalhando para o seu sogro como pastor, né, uma forma humilde de serviço que ele estava desempenhando, né, ali na casa do seu sogro. Mas Moisés agora, a partir deste momento, do verso 10, não será mais visto como um pastor. Aqui sim ele vai ser visto como um servo do Senhor. Né, onde Deus então falará através do seu servo a outras pessoas. Né, Moisés, então, em seu chamado aqui neste momento, ele vai realizar uma função de profeta. Por isso que as escrituras sagradas dizem que Moisés é o primeiro profeta, né, que nós temos aqui, que Deus envia para falar em seu lugar. Se nós formos lá para Deuteronômio, no capítulo 18, verso 5, ele diz assim: Porque o Senhor, teu Deus, e Senhor aqui é Yahvé mesmo, né, tudo em letra maiúscula, o escolheu entre todas as tribos para ministrar em o nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Né? Quando nós olhamos aqui a herança que é dado aos sacerdotes, aos levitas, né, que começa onde? Começa aqui com Moisés, né? Que Moisés é o primeiro a tomar essa expressão para si. Né? Moisés, então, é o quê? Moisés é o primeiro profeta que Deus vai enviar para falar em seu nome. É um modelo de intercessão que ele agora vai realizar pelo povo, né, que futuramente os profetas também vão estar trazendo dentro da convocação que Deus faz aos seus profetas como missão. Né? Sendo que, qual é o segredo de ser profeta, que o Velho Testamento está mostrando aqui? É ser enviado por Deus para trazer a mensagem dada por Deus. É um transmissor da mensagem divina enviado por ele para essa realização. O que vemos aqui é que quem fala é Deus, né? Por intermédio então de quem? Do seu servo. E por meio então do seu servo, ele vai libertar o seu povo. Né? Ao seu servo, então, Deus fala para que ele confie em Deus e para que ele obedeça. Mas a grande questão é: Moisés crê nisso e Moisés obedece prontamente a Deus? Verso 11 do capítulo 3. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?
Diante do chamado de Deus, o que nós vemos? Nós vemos que Moisés resiste. Ele resiste do início ao fim em relação a isso, no que temos aqui, do capítulo 3 até o capítulo 4, né, nesse grande parágrafo. Nessa resistência, então, ocorre o quê? Ocorre esse diálogo entre Deus e Moisés que nós vamos ter. Né? O servo apresentando as suas objeções e Deus respondendo. E é interessante que nós vemos aqui um atributo divino. Com toda a longanimidade, Deus vai responder a Moisés. Da mesma forma que Deus fez com quem? Com Abraão. Gênesis capítulo 15, se você for olhar para toda a história no capítulo 15, não foi diferente, né, com o patriarca Abraão. Capítulo 17 de Gênesis, do verso 15 a 21, novamente Deus com Abraão dessa mesma forma. Capítulo 18, verso 23 a 33. Né, Deus, então, de forma longânima, né, Deus fala com aqueles a quem ele chama para uma missão, para a realização dessa missão. Então, assim, toda a segunda parte agora, né, principal da chamada de Moisés, a primeira parte nós vimos no vídeo anterior, vai relatar o que agora? Como ele resiste a Deus, levando o quê? Uma objeção atrás de outra nesse diálogo entre Deus e ele. Mas também mostra o quê? Mostra a paciência de Deus, mostra esse atributo de Deus, né, respondendo às objeções do seu servo. Moisés ele não hesita em falar com Deus para dizer quem sou eu para ir a Faraó. O que vemos aqui é que Deus leva a sério também ao ser humano, né? Mesmo com todas as suas fraquezas. E ele faz o quê? Ele traz um diálogo divino, humano, de forma genuína. E é isso que ele faz aqui nesse momento com Moisés. Moisés resiste a Deus até que receba o quê? De Deus uma concessão. Qual é a concessão? E aqui começa então a história daquele que está à sombra. Seu irmão Arão vai falar por meio dele. Né? Nós temos isso em Êxodo capítulo 4, do verso 14 até o verso 16. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhes falará, ele porá na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deves fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Por quê? Porque a mensagem é dada a Moisés por Deus, e Deus, dando a mensagem, Moisés transmite essa mensagem a Abraão, que então, a Arão, que então falará ao faraó, falará ao povo. Ok? Então nós vemos aqui que Moisés, por resistir, né, Deus faz uma concessão aqui a Moisés, colocando então o seu irmão, porque Moisés está resistindo, né, a esse chamado de Deus. Vemos que então Moisés não estava confiando na sua capacidade de desempenhar a sua missão. Né? Moisés não estava crendo, né, em relação a isso. Assim então Deus lhe promete o quê? Deus vai prometer a presença dele na vida de Moisés. Capítulo 3, verso 12. Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus está falando: olha, Moisés, você está sendo resistente, você está com dúvida, você está temeroso, mas eu estarei contigo. E isso vai se evidenciar por meio dos sinais que eu vou realizar através de você. Primeiro sinal que nós temos aqui em relação a Deus na vida de Moisés é a própria sarça ardente, né? Quando o anjo do Senhor aparece a Moisés. Né? Sinal mostrando o quê? Da santidade de Deus, o sinal mostrando o poder de Deus, sinal mostrando o Deus que comissiona, o Deus que chama, é o mesmo que também equipa para realizar a sua vontade. No sinal da sarça ardente, então Moisés pode ter a garantia que o povo
após ser libertado, venha a cultuar a Deus também aonde? Nesse lugar. Capítulo 3, verso 12, quando está falando neste monte, está falando no Monte Horebe, na Cordilheira do Sinai, aonde esse povo, depois de liberto, vai estar ali recebendo as tábuas da lei. Primeiramente, Deus falando a esse povo, no pé do monte, esse povo fica temeroso e manda que Moisés então vá até Deus. Moisés sobe então ao Monte Horebe para conversar com Deus e receber toda a lei de Deus e transmitir essa lei a esse povo. Isso, tudo que vai acontecer futuramente está retratado então nesse verso de número 12. Os sinais que nós temos aqui, que quando a gente chegar no capítulo 19, nós vamos estar vendo isso bem presente, nesse primeiro sinal de Deus se manifestando na sarça ardente. Assim, então, Deus vai fazer o quê? Vai proporcionar um sinal para que o povo creia em Moisés como seu servo. Capítulo 4, verso 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés ainda resistente, dialogando com Deus. Verso 5. E para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, disse mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-o, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, toma a meter a mão no peito. Ele meteu no peito novamente, e quando atirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. E se eles não crerem, nem atentarem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo sinal. O primeiro sinal que nós temos antes disso daqui é a própria sarça, mas o Senhor apareceu então a Moisés também e pediu que Moisés colocasse o que ele tinha na mão, que era um bordão, lançando a terra, e esse bordão então se transforma numa serpente. E Moisés, com medo, fugiu dela. Então Deus falou que estende a mão, pega ela pela cauda. Quando ele pegou pela cauda, ela se tornou bordão novamente. E ele faria esse sinal para que crescem que o Senhor apareceu a ele. Esses dois sinais a mais que nós temos aqui presente. Os sinais então era para que o povo cresce que Moisés era servo do Senhor e que Deus de fato apareceu à presença de Moisés. Os sinais são para Moisés, mas também os sinais se tornam para o povo hebreu. O primeiro sinal para Moisés foi a sarça, capítulo 3, verso 12. O sinal para o povo hebreu, ou o povo de Israel, capítulo 4, então do verso 1 ao verso 8. Mas também esses mesmos sinais seria para Faraó e para o povo egípcio, que está em Êxodo capítulo 7, verso 10 a 13, que diz assim: Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e disseram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e esses sábios, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões dele. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Então os sinais é para mostrar o quê? Que Deus está presente na vida de Moisés. Deus chamou Moisés, Deus comissionou Moisés, e Moisés é o servo do Senhor perante o quê? O povo hebreu, perante também o povo egípcio, no sentido aqui de Faraó. Então Deus está fazendo o que aqui? Deus está autenticando o seu servo por meio de sinais. Os sinais é para autenticar que ele é o servo do Senhor. A vara, a lepra, que nós temos aqui, a presença de Deus ali naquela arca também, que nós temos presente aqui,
né, mostrando isso, né, e nós vamos ver isso futuramente também em outro sinal, que é o sinal do sangue, no sentido da circuncisão. Sendo que Deus então vai fazer o quê? Deus vai libertar o seu povo, né, e vai libertar o seu povo através de Moisés. Né? Até aqui então é a conversa de Deus com Moisés, é a apresentação de Deus a Moisés, é o chamado de Deus na vida de Moisés, que agora então, né, vai estar sendo concretizado com o seu retorno para o Egito, ok? Nós vamos ver agora no próximo vídeo, nós ficamos até aqui, apresentando então Moisés aqui de forma mais plena, que o livro está apresentando em Êxodo, e os motivos de tudo isso por trás. Nós vamos, no próximo vídeo, então, começar a estudar do capítulo 4, verso 18, né, do livro de Êxodo, né, aonde nós vemos Moisés regressando então para o Egito, né, Moisés falando com Faraó, Faraó afligindo os israelitas, né, a queixa deles em relação a Moisés e a Arão, e a promessa de Deus em livrar esse povo, né? E transmitindo essa promessa, trazendo à memória desse povo tudo aquilo que Deus é na vida desse povo, quando traz também a genealogia de Moisés e Arão, no capítulo 6. A genealogia normalmente tem esse objetivo nas escrituras sagradas, trazer à memória a história do Deus presente na vida do seu povo. Então, do capítulo 4, 18 até o capítulo 6, verso 1, nós vamos ter então a continuidade falando o quê? Sobre pais e filhos, porque Deus é pai dessa nação, Deus é pai de Israel, Deus é pai desse povo hebreu. Né? Assim como nós vamos ter a presença agora também de Faraó. E Faraó tem o quê? Faraó é o pai também de uma nação, o pai dos egípcios. Né? Então nós vamos ter o quê? Um enfrentamento desses dois pais. Né? Deus, pai de Israel, e Faraó, o pai dos egípcios. Né? Então nós veremos isso no próximo vídeo. Até aqui ficamos. Dúvida mais uma vez? Pergunta? Me procura que nós vamos estar tirando. E se não, né, Deus abençoe a sua vida. Né, transmita esse vídeo para mais pessoas, para que possam compreender toda a história que está por trás desse livro, né, e possamos crescer mais no conhecimento da palavra do Senhor, porque esse é um dos objetivos na nossa vida aqui também, porque ao conhecer as Escrituras, nós conhecemos melhor o Deus a quem servimos. Ok? Forte abraço deste irmão em Cristo. Até o próximo vídeo.